Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um Anoitecendo com a Palavra. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Cristo reine em seu lar. Que você possa estar desfrutando desse conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os objetivos da Escola Bíblica Discipuladora. Então, os irmãos podem estar compartilhando, já podem estar desde já curtindo esse conteúdo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Mas antes vamos orar. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor é bom e a tua vontade, Senhor, dura para sempre. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, nesta noite, essas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, Senhor Jesus. Tu possa estar entrando em cada lado, Senhor, neste momento, Senhor, e que a tua palavra penetre cada coração, Senhor, que vai acompanhar esta programação. A gente possa aprender, Senhor, sobre este assunto, sobre os objetivos da Escola Bíblica Discipuladora, que possa fincar em nosso coração e nossa mente, Senhor, o quanto é importante a EBD em nossa vida e nossa formação. Então, Senhor, nos abençoe, nos cuida de nós, Senhor Jesus, e nos dá, Senhor, a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre dois temas: o objetivo de uma escola bíblica discipuladora e um ambiente de formação de líderes e multiplicadores. O objetivo de uma EBD. Aí a gente, iniciando tudo, a gente tem que lembrar lá da grande comissão, em que Jesus vai falar em Mateus 28, 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aqui inicia, né, o que a gente, até chegar em nós, né, inicia tudo com a grande comissão. E a EBD de hoje é um pouco sobre isso. E aí a grande comissão ela estabelece dois desafios. Primeiro, ter quantidade e também ter qualidade. Hoje a gente vê que Brasil afora a gente está tendo muita quantidade. Igrejas o evangelho cresceu muito, mas eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais a qualidade. E esse é o nosso grande desafio, porque não é só vir à igreja, mas se tornar um discípulo. E a escola bíblica não existe apenas para transmitir um conhecimento bíblico. O propósito nosso aqui é formar discípulos. E discípulos esses vão fazer outros discípulos. Não adianta, a gente não vai conseguir crescer no evangelho se a gente não... Acho que é um complemento. A gente vai falar um pouco mais sobre. E a grande comissão ela fala sobre isso, sobre esse evangelizar e sobre esse discipular. Alcançar pessoas, não só alcançar pessoas, mas ensinar e acompanhar essas pessoas. E a EBD é um grande instrumento para isso, porque a gente vai ver que existem várias formas de aprender sobre o evangelho. Uma delas é a EBD. E a EBD é a única que possui um ensino sistemático, organizado, onde a doutrina e os fundamentos da fé são bem orientados. E às vezes as pessoas se enganam de estar vindo só no culto e achar que está se alimentando por completo, mas é uma parte do alimento. Porque a EBD, o que a gente faz aqui hoje, vai nos preparar para crescer espiritualmente. E no culto a gente aprende com a mensagem do pastor, aprende com as músicas, aprende com o teatro que tem, mas é na EBD que a gente consegue fazer uma pergunta e se aprofundar. É na EBD que a gente tira nossas dúvidas mais bestas. Então, e essa dúvida, às vezes, besta que vai fazer a gente crescer no Evangelho, fazer a gente aprender mais da palavra. E aí, aqui a gente não aprende só a crescer espiritualmente, mas também a gente aprende a responder dúvidas
através de outras dúvidas, e também a gente aprende a ensinar. E aí vem um ponto que a igreja tem falhado muito, que é o ensino sólido. E sem o ensino sólido, a igreja se torna fraca espiritualmente. É o que a gente tem visto. A gente tem visto que as igrejas têm tido essa quantidade que eu falei lá no começo, mas tem pecado muito em qualidade, tem faltado em qualidade. O que é qualidade? É base bíblica. E iniciando aqui, aí tem uma frase aqui no nosso livro que a gente está tomando como base. A liderança principal da igreja precisa estar consciente de que, se quer alcançar vidas, amá-las como Jesus amou e levá-las a frutificar, deve transformá-las de frequentadores a discípulos. Aqui vem um ponto principal. Na quantidade, a gente pode ter uma quantidade muito grande de frequentadores, mas a gente tem que buscar a qualidade. O que seria a qualidade aqui para nós? Discípulos. Precisamos cada vez mais nós sermos discípulos. E é um desafio para nós. E aí, a gente precisa aprender a integrar os novos convertidos. Porque aqui vem um ponto principal, um dos pontos principais. O novo convertido ele é importantíssimo nesse papel de crescimento da igreja, porque não é só a pessoa... Eu já vi muito, presenciei muito a pessoa aceitar a Cristo, aceitou, frequenta, acabou. Vira um eterno frequentador de igreja. E aqui é preciso seguir um caminho de receber esse novo convertido e para que ele seja acolhido, acompanhado e ensinado. A gente precisa tentar seguir esse rito para que a gente não venha encher nossas igrejas de frequentadores. E a EBD ajuda nesse processo, porque a EBD não só tira nossas dúvidas, a EBD conecta as pessoas, um irmão tira a dúvida com o outro, e aí, às vezes tem vergonha de chegar aqui perguntar aqui na frente, mas chega para o irmão do lado e fala, poxa, faz uma pergunta besta, já fiz muita pergunta besta, faço até hoje. Pergunta besta assim, de parecer fácil, mas que para aquela pessoa hoje é algo que é desconhecido. Então, a EBD vai ajudar esses novos convertidos a fortalecer sua fé e não só ser um frequentador, a buscar a ser um discípulo. E aí vem um novo tópico, que a formação de um discípulo não é só na sala de aula, não é só no EBD, e ela também acontece nos relacionamentos cristãos, nos relacionamentos discipuladores. E esse relacionamento, ele não só vai ajudar aquele novo convertido a ter um crescimento no evangelho, não só a tirar dúvidas, mas esse relacionamento vai fazer com que o novo convertido olhe aquela pessoa aquela pessoa aquele crente mais maduro e se espelhe nela. E aí vem a grande responsabilidade nossa de prestar um bom testemunho, não só aqui na igreja, mas na nossa comunidade, no nosso relacionamento com as pessoas. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter essa atenção de que as pessoas estão nos observando, e principalmente aquela pessoa que está chegando novo na fé. E aí, como eu já falei, né, reforçando que frequentar uma igreja não é se tornar um discípulo.
Um verdadeiro discípulo, ele vive o evangelho, ele aprende e pratica, e ele influencia pessoas. Eu tenho dificuldade de pregar, dificuldade de falar em público. Uma vez eu estava indo para o trabalho, aí peguei um ônibus, vazio o ônibus, assim. Eu fui daqui para Piripiri, ônibus vazio. Ficou um silêncio ensurdecedor, o silêncio. E só a voz, prega, prega, prega. Que Deus me perdoe, porque nesse dia alguém precisava ouvir uma palavra e eu não preguei. Eu não consegui. E tinha uma tempestade perfeita assim, para poder eu levantar no ônibus. Não precisava nem gritar que estava vazio o ônibus e pregar a palavra. E isso eu falhei. Eu falhei como um discípulo de Cristo. Aquilo que um discípulo, ele conseguiria, um discípulo maduro, formado, conseguiria nessa oportunidade de pregar a palavra. E é por isso que estar aqui na EBD, estudar a palavra de Deus é importante, para nesses momentos como esse, estar preparado para levantar e pregar a palavra. E a escola bíblica ela vai nos ajudar, a mim e a vocês, a não ser só um frequentador. A gente vai passar de frequentador para discípulo e, consequentemente, de discípulo para discípulo multiplicador, que é o nosso principal foco. Nosso principal foco aqui é a grande comissão. Lembra da grande comissão? Tudo que a gente faz aqui é para alcançar novas vidas. Então, nada é... Acho que às vezes a gente peca, que a gente vem para a igreja, não vou para a igreja, que eu vou... Aí vem, aí a palavra hoje foi boa, não foi boa. Não, a palavra não... A gente não tem que julgar se a palavra foi boa ou não foi boa. O nosso foco é se vidas vão ser alcançadas. A gente tem que estar sempre focado em ser esse discípulo multiplicador. E se a gente, que cada um de nós conseguir multiplicar mais um, ano que vem, esse salão aqui vai ter que ser ampliado. Então, é tão simples, né? Só trazer mais um, né? Parece tão simples, mas é algo muito difícil. E a gente deve buscar e cada vez mais amadurecer. Para formarmos um discípulo de Jesus, não basta que ele seja um excelente aluno de uma classe. É necessário que ele experimente a vida discipular. Então, não é só vir frequentar, trabalhar, fazer 1000 coisas, mas seguir a palavra de Deus de forma integral, de forma 100%, que é difícil, mas a gente tem que estar sempre buscando isso. A gente não pode se limitar, eu sou ser humano, sou fraco, vou pecar, não. A gente não pode se limitar a isso. Como formar líderes multiplicadores? A gente falou que o alvo da EBD é formar discípulo, né? Aí eu já vou acrescentar um ponto a mais. É formar discípulo multiplicador. Então a gente chega aqui na EBD como um frequentador, vai estudando, vai crescendo, amadurecendo espiritualmente, se torna um discípulo, e aí o próximo passo é ser um discípulo multiplicador. E esse é o alvo da EBD. Formar líderes que sejam, que discipulem as pessoas, que liderem ministérios, que iniciem novos grupos e que ajudem a expandir o reino de Deus. Acho que essa é a nossa busca. Acho que uma igreja saudável ela está sempre formando novos líderes, porque a gente viu que sempre acontece, né? As pessoas sempre precisam ir morar em outro lugar, viajar. Então, é preciso que a igreja esteja sempre em busca de novos líderes, de novos discipuladores, porque se a gente focar que só quem opera o som ali é Kaique, mas se Kaique não puder vir, então a igreja está sempre se renovando e buscando se aperfeiçoar, trazer novos líderes, trazer novas pessoas para liderar o ministério. Então, é um papel muito importante a EBD nesse processo.
que a EBD vai formar esses líderes, que não é só saber de tecnologia, não é só saber cantar, não é só saber de música, não. Para ser um líder, para ser esse discípulo multiplicador, tem que ter os atributos de Cristo no coração. Tem que saber ministrar problemas, saber que vai acontecer situações, e você vai ter que ter a mentalidade, o Espírito Santo na pessoa. Me atrapalhei agora. Tem que ser uma pessoa madura para poder liderar um ministério, para poder estar à frente de algo, porque vai encontrar problemas que a carne não vai saber resolver. Só a pessoa que está realmente sendo um discípulo, que está realmente no caminho de Jesus Cristo, em busca de novas almas, que vai conseguir resolver. Atrapalhei, mas os irmãos entenderam essa parte do... Pode falar. Microfone. Quando você falou assim, tem gente que aceita Jesus e vem, Então, mas só são eterno, frequentadores. Um eterno frequentador. Frequentador. Então, a igreja tem que ter o seu papel de formação, né, de ministrar cursos. Mas, às vezes, com tudo isso, alguns não conseguem integrar, né? Não, verdade. Então, tem uma parte que é responsabilidade nossa, mas tem uma parte que é responsabilidade de cada um de nós. Porque nós, com as crianças, o que a gente faz? A professora prepara as crianças, por exemplo, Luciana, Jomária, Maria, Adriana, que já está um bom tempo com essas crianças. Essas crianças são apaixonadas por elas, porque elas estão vendo essas crianças crescerem, desenvolverem, aprendendo da palavra. Agora, adulto devia ser como uma criança, principalmente aqueles recém-convertidos. Eu quero comer da palavra, eu quero beber. E aí a igreja, às vezes, peca porque não tem ainda o discipulado bem efetivo. Em nome de Jesus, nós vamos ter isso aqui. Sabe? Por exemplo, nós fomos no culto na casa de Roxinha. Foi maravilhoso. Pessoas ali tão queridas, escutando, prestando atenção. Mora ali do outro lado. Mas ainda não chegou para estar integrado numa igreja. Então, estamos combinando, né, Roxinha? Orar. E nós vamos tentar fazer um grupo de discipulado com as mulheres. Nós com as mulheres, né? Os homens deem seus pulos, né? Que tem que ser... Tem um grupo de homens ali também, que podem ser alcançados. Quando eles vão se integrar, eu não sei. Mas a igreja tem que fazer. As outras coisas, de se integrar, de vir, de participar, o Espírito Santo vai orientar e a decisão sempre é de cada um. Mas a igreja tem que dizer para que está aqui no mundo. E as pessoas gostam tanto, mas foi um encontro tão feliz na casa de Roxinha, aquelas pessoas tão queridas ali. Então, eu acho que nós pecamos um pouco e não estamos mais aptos para isso. Então, esse tema que você está abordando, em nome de Jesus, tem que cair a semente no nosso coração. E cada um aqui que está presente tem que dizer, eu serei um discipulador. Eu tenho um colega na minha rua, eu tenho um vizinho, vou marcar com ele uma vez na semana. Independente se vem para a Pérola ou não. O Senhor que vai dizer. Mas eu tenho certeza que aquele que Deus mandar é aquele que está precisando. O Jussara falou das crianças, tem gente até chamando alguém de diretora, né? Veja bem, a questão do discipulado é muito amplo. E eu não sei, em parte, o que o Jussara falou, eu entendi
trabalhar com alguém ainda não crente. Esse não é discípulo ainda. Esse é um a ser alcançado. Que discípulo só se torna a partir de que se torna um filho de Deus, crente em Jesus, né? Só a partir daí. E nesse sentido, o discipulado não tem limite para cima, porque o mestre é ele. Então todos nós estamos, se não tem mais ninguém entre nós que possa nos ensinar, Cristo continua ensinando. Mas todos nós que estamos no caminho, temos como discipular. Eu não posso discipular ninguém que esteja acima, tem mais conhecimento que eu. Mas todo aquele que não tiver tanto quanto eu, posso trazer, chegar até o meu nível, né? Então, qual é o seu nível? Você pode chegar a um novo crente, ou com um novo crente, discipular esse novo crente até onde você está. Enquanto isso, você galga mais degraus na escada e vai avançando. Nesse sentido que eu entendo que o discipulado não tem fim, né? Se eu chegar num limite com o meu discípulo, que ele chega no meu limite, bom, então eu vou passar ele para alguém que esteja acima de mim, no sentido de conhecimento, ou ficamos juntos nós dois ali, né? Porque eu não tenho mais como discipulá-lo, vou só ter, digamos assim, um relacionamento interdiscipular, interdiscípulo com ele, etc, etc. Mas eu posso, quer dizer, qualquer crente pode discipular alguém, novo crente, que esteja abaixo do conhecimento da Bíblia, da vida da igreja e tudo mais. Então ele pode fazer com que chegue no seu nível, pelo menos no seu nível. Se tiver que ir adiante, passa para alguém que tenha mais condições, ou seja, não há limite para isso aí, não vai faltar material nunca. Agora, quer ser alcançado lá fora, ainda não é discípulo. Esse vai ser discípulo a partir da sua conversão. Deu para entender isso? É o meu modo de entender a coisa sobre isso aí, tá? Então, não sei se eu falei demais. Ou... Excelente essa colocação, fez muito bem. Na questão do discipulado, tem passos, né? Tem caminhos. Esse grupo, que o Arno falou muito bem, que quando ainda não aceitou Jesus não é discípulo, mas é um convite a ser. Um convite a ser. Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Né? Porque começa por aí, o ponto de evangelização, né? Então, aí aceitando a Jesus, como o Arno falou, né? Aí a gente vai no discipulado. Pode falar. Não, eu queria falar que o material fala sobre isso, era o próximo tópico, que são os três, existem 3 pilares para o discipulado. O primeiro é EBD. Não, são 3 pilares. EBD, o relacionamento de discipulador e os pequenos grupos. Então, esses 3 pilares é que vai formar uma grande discipuladora. Um líder multiplicador. Pode falar. Essa questão que está no livro também, né? Nós somos discípulos, nós estamos aqui. Ele fala que nós temos que ter um mentor. E aí o que o pastor traz em relação... Alguma coisa o pastor Kaique corrige, né? Em relação no discípulo não ser maior com quem discipula. Que é a questão do mentor. Todo mundo precisa ter alguém para estar ali orientando, né? Como na igreja faz muitas vezes as divisões do ministério. Você tem um líder, aí tem o conselho, né? Então, é como se fosse um discípulo. Você tem um líder e você tem as pessoas que ele está ali orientando e lendo. Os liderados, né? Então, são discipuladores. Aí Kaique comentou, né, que o alvo é formar discípulos multiplicadores. Então, que não fique só naquele grupo, a gente faz parte também de vários departamentos da igreja. Aí Kaique traz sobre as perguntas. E aí entra nós que estamos aqui. Quantas dúvidas, muitas vezes, a gente fica com vergonha de perguntar. Ou lê a Bíblia e não entende. Né? Ou entende segundo a sua maneira. Quantas vezes... Hoje tem várias interpretações pessoais. Pessoas, não estou falando da palavra. E aí, às vezes, a gente quer que interprete segundo a gente quer ouvir. A gente sabe que é errada aquela interpretação. Mas aquela interpretação faz bem. Tanto que hoje em dia a gente tem que ter o cuidado que o pecado é pecado quando é com o outro. Quando é comigo, eu interpreto a palavra
Deus eu interpreto daquele jeito, assim, sabe? Olhe direito se não é bem assim, tá errado. E daí que a gente aprende que é o certo? Conversando, é para isso que entra também o discípulo. Só uma coisa, quando você fala muitos intérpretes, né, da Bíblia, é muitos achismos. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E infelizmente, esses achismos tem fazendo multiplicadores. Porque isso é que tem deixado muitos desigrejados, muitos evangélicos. A gente fica assim, crente, evangélico e cristão. Hoje está dividido assim. Né? Porque crente, fala, todo mundo né? Evangélico. Tem um grupo muito grande, o Brasil cresceu muito, mas cristãos tem pouco. Então, que a gente não tenha nenhum. Cristãos tem muito. Discípulo, eu não estou me referindo ao evangélico, cristão, né? É o que tem menos. Não, por isso que eu falei, crente, evangélico e cristão no sentido de servir verdadeiramente a Cristo. Então que a gente pergunte, Kaique está aí, pergunta na EBD, todos perguntem muito. E não se preocupe se vai ter os professores, viu? Às vezes o menino faz uma pergunta que na cabeça, meu Deus do céu. Mas eu não posso fazer isso, porque a dúvida dele é a dúvida de 1000. Mas se eu falar que eu não penso isso, eu estou mentindo. Meu Deus, que pergunta é essa? Não tem nada a ver, mas eu respondo. É uma dúvida. E às vezes a gente fica acanhado com o microfone e acaba não perguntando. Mas pergunta para o colega do lado. Nunca leve a sua dúvida para casa. Igual as pessoas falam na escola. Nunca leve a sua dúvida para casa. Então, colega do lado. Então, Mariana quer falar uma pergunta. Pode falar. Isso que Luciana falou é interessante para mim também, porque eu sou nova convertida, mas o ponto é que, às vezes, quando alguém pergunta para mim, especificamente, ou melhor, aponta para mim e fala, você é crente? Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de falar que eu sou cristã, porque cristão, a tradução, de maneira geral, é ser imitador de Cristo, discípulo de Cristo. E aí tem essa coisa, né? Como é que a gente vai sentar e explicar para a pessoa o que significa ser evangélico, o que significa ser crente e o que significa ser cristão? Porque, de maneira geral, e é uma coisa que eu tenho... que eu gosto de falar, é que a pessoa... nós somos cristãos. Eu não gosto de falar são crentes, são evangélicos. Se a pessoa é cristã, de fato, ela tem que ser um cristão genuíno e não um cristão artificial, uma pessoa que finge estar ali no evangelho, porque crê que todo mundo crê em Deus. A maioria das pessoas aqui no Brasil, falando no contexto do território brasileiro, as pessoas acreditam em Deus de maneira geral, mas viver é muito diferente de praticar a vida cristã. E a gente, infelizmente, é uma realidade, infelizmente ainda, de que há muitos que conhecem a doutrina e o evangelho superficialmente, mas a prática, que é diferente, para a mudança de vida, para isso impactar a sociedade, já é uma outra coisa que a gente não está vendo atualmente. E aí... Só uma coisinha aqui. Dentro desse assunto todo que está circulando, nós precisamos aprender uma coisa. Eu não posso ir além do que eu sei. Quando chega do meu limite, ou vem uma pergunta do meu discípulo que eu não sei responder, eu vou dizer para ele, aguenta aí que eu vou buscar a resposta. Há uma coisa interessante que nós aprendemos com o grupo que está aí fora, que nós nem aprovamos tanto, chamado TJ. Mas o TJ tem uma coisa interessante a nos ensinar. Eles não deixam sem resposta. Ele pode ser que naquele momento, ali às 11 horas da manhã, na porta da pessoa, ele não saiba responder o que você perguntou. Mas ele vai buscar a resposta. E ele não inventa coisa ali, não. Ele vai buscar a resposta do seu superior, daquele a quem ele recorre. E essa talvez seja uma boa forma de, não digo o que eles fazem, mas como eles fazem, para nós aprendermos, assimilarmos. De não deixarmos a pessoa no nosso achismo, eu acho que é isso e vai qualquer resposta porque eu tenho que responder. Não. Eu ainda não sei, mas eu vou procurar. Vou buscar saber o que significa isso.
Ou os irmãos pensam que eu não tenho os meus a quem eu busco recurso na hora que eu preciso? Eu tenho. Entendeu? Eu não sei tudo, não. E tem coisas que vou esbarrar no limite e vou em busca de alguém que possa me socorrer. Vai ser sempre assim. Nunca nós vamos saber tudo. Só desculpa que eu talvez te atrapalhei no seu... A gente nunca vai esgotar o conhecimento e às vezes a gente pode... Eu acho que na nossa vida, em tudo, a gente pode acabar sendo arrogante nesse sentido de achar que a gente já está salvo, achar que a gente já sabe tudo, achar que a gente não precisa vir para a EBD. A gente está sempre em constante aprendizado. E o que os irmãos falaram sobre os cristãos, os crentes. Eu acho que vai chegar. A gente teve no passado uma configuração que era católico não praticante. E, infelizmente, quando a pessoa era evangélica, não existia evangélico não praticante. E a gente está chegando nesse nível de evangélicos não praticantes. Mas está afastado, isso é muito triste. Mas esse que está fora, ele ainda é melhor do que o que está dentro. Eu não sei se é melhor. Para mim é Eu acho que diferente. Porque até para a gente abordar, até para abordar essa pessoa é mais fácil, porque o que está aqui e o que é não praticante, não, já sou evangélico, não. A gente nem olha para essa pessoa, para estar despercebida. O afastado não, pô, tem que visitar fulano que nunca mais veio para a igreja. Ô, Caí, mas o que eu... Desculpa aí, viu, irmã Jussara? Só para... A maneira como você colocou assim, sabe? Menos mal. Nenhuma forma é boa. Nem o desigrejado, nem o afastado, nem o falso cristão, nem o morno, né? O bom é ser, como a irmã Mariana colocou aqui, o cristão genuíno. Que Deus tenha misericórdia de nós e que cada um procuremos, né? Cada um de nós procuremos ser esse cristão que a Bíblia quer. Outra coisa aqui que eu quero aproveitar para falar para Mariana e para todos, adolescentes, novos decididos, nós, de um modo geral, principalmente os adolescentes, novos decididos, a criança, quando alguém perguntar, você é crente? Aí você ter firmeza em falar, sim, sou crente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da minha vida. Você é evangélico? Sim, sou evangélica, frequento a igreja batista tal e tal. Você é cristão? Sim, pertenço ao povo de Deus. Procuro ser exemplo de Cristo aqui na terra. E aí, você tendo testemunho, você sendo um cristão genuíno, você tem essas respostas com toda a firmeza, sem medo de errar, sem pestanejar. Sou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não vai esperar ele dizer, é crente mesmo? É crente em quê? É crente em quem? Não. Sou crente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você falar com toda a firmeza e sinceridade. Sendo você um cristão genuíno, né? Eu vejo assim. Isso. Do Evangelho. E é preciso se apegar justamente a esses 3 pilares. Acho que um não solta a mão do outro. Os 3 pilares são a escola bíblica discipuladora, os relacionamentos de discipulador e os pequenos grupos, o nosso PGM. E aí um vai conversar com o outro. A escola bíblica vai dar fundamento de fé. O relacionamento de discipulador vai ter aquele cuidado pessoal, vai ter aquela prestação de contas, vai ser, às vezes, aquele problema que a pessoa não vai falar para a igreja, não vai falar vai falar para você, que é aquela pessoa que está ali do lado, que é aquele que está ali junto. E o PGM vai trazer comunhão e vai ajudar na prática da fé e vai ajudar na evangelização também, que o PGM não é só para os membros da igreja, é justamente para que outras pessoas venham a conhecer.
a porta da igreja, é o PGM, onde a pessoa vai ter aquele primeiro contato com a igreja. E aí, nossa próxima parte do nosso livro, do nosso estudo, é um ambiente docente, os professores, e como é que é essa formação de discipulador multiplicador. E aí o papel do professor é bastante marcante, e aí é até difícil, né? O professor não é apenas alguém que vai trazer a aula, que vai explicar sobre a Bíblia. E é diferente do professor do ensino regular, do ensino de uma faculdade, de uma escola, de um curso técnico. Aqui, o professor vai ter que viver o que ensina. Vai ter que dar o exemplo espiritual. Tem que estar envolvido com os ministérios da igreja. E participar de uma vida discipular. Eu não sei se eu preencho todos esses requisitos aqui, mas tem que ser a nossa busca. E viver o que ensina, viver o que ser exemplo, é a gente ser aquela pessoa que vai... Às vezes eu tenho dificuldade de evangelizar, mas para compensar, eu procuro ser aquela pessoa que vai... Não posso falar isso. Aquela pessoa que, se eu não puder te ajudar, eu não te atrapalho. Eu não sou aquela pessoa que chega no local e, infelizmente, eu trabalhei com atendimento ao público e as pessoas, às vezes, não tratar com o outro, às vezes, quando é o seu, é um comportamento. Mas quando vai num supermercado, é outro comportamento. E um cristão não fica em fila de supermercado dando muxoxo. Um cristão, ele não vai prejudicar o outro, não vai no ônibus. Como é que você no ônibus? Como é que é na escola? Como é que é você com os vizinhos? Você é aquela pessoa. Durante muito tempo a gente teve esse preconceito que o cristão, antigamente, se a bola batesse na porta do cristão, meu amigo, era problema. E esse não é o nosso papel. Somos pessoas que vamos transmitir o amor de Cristo. As pessoas lá fora não leem a Bíblia, elas vão ler a nossa vida. E a nossa vida tem que estar íntegra. E é difícil, às vezes a pessoa pega a gente de surpresa, e às vezes a carne acaba aflorando, a gente dá até uma resposta que não é adequada, mas que a gente tem que buscar justamente isso. Buscar trazer leveza para a vida das pessoas. Como é que Cristo agiria diante dessa situação? É difícil falar isso, né? Como é que Cristo agiria? Então, é muito difícil você conseguir cumprir essa frase. Cumprir como Jesus faria. Mas tem que ser a nossa busca. Se não, a gente não conseguir, a gente não lutar contra isso, não buscar isso, tudo é em vão. Eu acho que a gente tem que estar sempre tentando demonstrar os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. É o fruto que é um só. Então, vem tudo junto. E é difícil alcançar isso. Ô, Kaique, você fala assim, chega no supermercado, você não é a mesma pessoa, né? Nas coisas simples, né? Eu já contei essa história aqui, mas me comoveu muito. E a gente, Luciana, Maria, para mim, os professores principais e primordiais da igreja são os professores que lidam com o ser humano em desenvolvimento. Porque ali ficou no coraçãozinho. E nós temos um vizinho que ele é muito violento, muito agressivo, assim. E as crianças estavam brincando na frente de casa e a bola bateu na planta que fica na calçada e quebrou a planta. E aí eu cheguei na janela, já tinha passado, e o vizinho foi reclamar que esses meninos têm campo para jogar, fica jogando bola aqui na frente. Aí o Pedro Henrique estava com os colegas que estavam visitando ele lá, lancharam juntos e tudo lá em casa. E aí o vizinho do lado, ele na varanda dele, eu na minha. Eu falei, Pedro Henrique, não pode jogar bola aqui, porque você vai acabar atingindo, não é?
E o Pedro Henrique olhou para o vizinho e falou assim: me perdoa, tio. O vizinho não teve mais palavra, não falou mais nada. Entende? Às vezes a gente quer dar testa, quer discutir. O vizinho podia ter falado de uma forma mais delicada, mas ele não é. Então, aí é a diferença de um cristão. Então, Pedro Henrique, um pré-adolescente, adolescente. Por quê? Porque desde pequeno passou pelas EBDs da vida, aprendeu da palavra, para se tornar homens e mulheres discípulos de verdade de Cristo, não é? Para acontecer isso, vai no mercado, é gentil, está no trânsito, é gentil, é bondoso, deixa o outro passar, para o carro, não é? Coisas simples, leves, né? Que é um verdadeiro cristão. Pedro Henrique, a gente sabe que é o pastor 2. Mas eu acho que Kaique, foi muito bom a colocação da mãe de Sara. Cadê as crianças, os juniores, que aprendam, cresçam, ouvindo e obedecendo? Mas acho que Kaique também trouxe, foi o outro lado. O cristão que age como o seu vizinho. E é essa postura, quem nós somos quando alguém pisa no nosso pé. Quem nós somos, um dia, só um minuto só, teve um dia que eu ouvi uma pregação e aí um rapaz, ele trouxe uma história da Branca de Neve, que tem, não estou defendendo a Rainha Má, mas a Rainha Má, ela olhava todo dia no espelho e falava: quem é a mais bonita? Espelho, espelho meu. E o espelho falava: você. Ela ficava feliz. Aí no outro dia ela ia de novo: espelho, espelho meu, quem é? Ele dizia: você. Meu Deus, que alegria. Aí passava anos, só que Branca de Neve cresceu. E um dia ele perguntou: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Já esperando ele dizer você. E ele disse: ó, minha rainha, a mais bela é a Branca de Neve. Ela ficou tão chateada que ela chamou o cavaleiro, né? Chamou aquele caçador, mandou matar a Branca de Neve. Enquanto ele dizia o que ela queria ouvir, estava tudo bem. Não estou falando que ele é crente, eu estou trazendo agora para o crente agora, tá? Quem nós somos quando alguém pisa no nosso pé? Quando alguém joga uma bola na nossa parede, porque eu era criança. Foi boa essa lembrança, em frente a um prédio que eu moro hoje. No térreo do prédio que eu moro hoje, morava um rapaz que era família cristã do meu bairro, o prédio todo crente. E aí eu lembro que quando alguém jogava bola, meus irmãos, ele saía brigando com todo mundo. Inclusive, na frente da casa da minha mãe, hoje já tem um muro, né, que o outro prédio fez, mas na frente uns piquetes. Que as crianças não podiam brincar na frente do prédio, ele botou os piquetes. Só que depois de alguns anos, os filhos deles cresceram. Ele teve filho, cresceu. E iam brincar onde? Se ali tinha os piquetes. Aí hoje tem um que teve que tirar, né? Então, quando é benefício nosso, pode. Vamos vigiar. Porque eu cresci. Na frente do prédio da minha mãe, a gente não podia jogar bola, porque dali ela podia ver a gente. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz, que a gente fala, ou quando alguém pisa no nosso pé. É que jorra da gente. Principalmente quando esse pé tem um calo, né? Quando fez nosso calo, né? Agora, é interessante uma coisa que surgiu aqui nesse bate-papo, que o ideal é que as crianças sejam acompanhadas e cresçam na fé. Tudo bem, isso é um dos lados. Mas tem outro lado, daquele que chega ao conhecimento do Evangelho já crescidinho. E se eu olho aqui agora, tem vários aqui que eu sei que chegaram depois. Então, esses precisam do nosso cuidado de uma forma especial, para serem também trazidos ao nível de conhecimento da palavra. Tem essas questões. Alguns crescem rapidamente, outros crescem bem devagar. Temos que ter esse cuidado aí no discipulado. Né? Wagner. Vou pegar um gancho seu que aconteceu com você mesmo. Eu estava chegando do trabalho, eu estava vendo um abençoado quase batendo em Kaique. Talvez você vai lembrar o que seja. Aí você citou aí o que Deus faria no meu lugar. Aí eu cheguei,
vi que o abençoado estava alterado, errado, que foi o filho dele que quebrou o carro do vidro de Kaique, só que ele queria você. E aí continua aquela confusão, xingando o Kaique, mandando tomar não sei aonde, chamando de pau não sei aonde e tal. E nisso eu conversando, chamando e conversando. Aí teve um abençoado que falou assim mesmo: já pensou se Wagner não é cristão agora? Então, aí eu conversando com ele, conversando. Aí, resumindo, o filho dele foi na casa, lá, falou à mãe que tinha feito. Aí o Valentão voltou pedindo desculpa tanto a mim e como a Kaique. Só que o que eu quero chegar é o que o menino falou. Eu nunca fui flor que se chegue, não vou mentir. Mas, é como eu estou dizendo, quando a gente passa a servir, a gente tem que mostrar o que Kaique falou. Ser diferente. Naquele momento, se eu não sirvo a Cristo ali, eu não sei se eu estava aqui. Mas, para você ver que as pessoas de fora me conheciam e falou: já pensou se Wagner não é cristão agora? É o que eu falo às vezes com as pessoas assim: rapaz, nós, como que falou, a gente é vigiado o tempo todo. O tempo todo nós somos vigiados. A gente não, quer dizer, a gente vê e não vê, mas a gente mais não vê do que vê. Mas foi uma situação assim que teve, que o outro abençoado falou isso. Isso é só um exemplo para ver que nós somos vigiados o tempo todo, negativamente e positivamente. Então, eu só queria pegar esse gancho de Kaique porque foi uma situação que aconteceu. Não sei se eu não chegasse ali, não sei o que poderia acontecer. Não estou aqui dizendo que o abençoado ia fazer ou não ia fazer, não sei. Mas, do jeito que ele estava, talvez se eu não tivesse chego ali, não sei. Mas é uma situação que, para a gente cristã, é complicado. Kaique tem, por exemplo, se fosse o contrário comigo ali, a natureza de Kaique é uma, a minha é outra. A gente somos cristãos, mas não deixamos de ser homem. Eu canso de falar e não tenho vergonha de dizer aqui, em qualquer lugar. Sou cristão, sou, mas não deixei de ser homem. Então, assim, é complicado. A gente passa por muitas lutas aí. E são certos tipos de situações que a gente passa e tem que passar e dando glória, porque se a gente voltar ao que a gente era antes, a gente vai escandalizar o evangelho. Mas não é fácil, é luta, a gente passa. Então, só vou dar como exemplo, o que aconteceu, eu estava chegando e vi o que Kaique passou. Mas vamos dizer assim, o pai de Kaique chegou praticamente quando tinha acabado tudo. Aí o pai dele já chegou dizendo que se chegasse, que ia dar garrafada, não sei o quê, BBB. Já pensou? Então, graças a Deus, acho que Deus me botou no lugar certo ali, na hora certa, para a gente conversar da melhor forma, né? Porque foi o que eu tentei resolver da melhor forma. O menino foi lá, falou com a mãe veio, falou com o pai viu que o filho estava errado, e aí, resumindo, resolveu. Mas graças a Deus que resolveu da melhor forma. E aí, o menino jogou uma pedra no vidro do carro, quebrou o vidro do carro, estraçalhou o vidro do carro. Ele não estava acreditando que uma britazinha quebrava o vidro. Aí, meu primo, falou com ele que foi o filho dele. Não foi, prova, não. Eu falei, não, se você não quer pagar, tudo bem. Aí quando eu falei isso aí, ele que veio pra cima de mim pra poder me bater. Mas é isso, a gente vê que o evangelho cresceu no mundo, cresceu no Brasil, em quantidade e não em qualidade. Porque a gente vê no mercado, a gente vê uma algazarra. Eu fico no mercado, eu fico nervoso demais. As pessoas não conseguem ter educação. E eu não sei se a educação é porque se essa educação que eu falo, se é porque é crente ou não, se tem instrução ou não, se tem dinheiro ou não. Mas eu acho que não é sobre isso, é sobre a pessoa ter. Você está na fila de um supermercado, o brasileiro consegue ocupar 2 lugares. Um evangélico não pode fazer um papel desse. A gente brasileiro tem já o instinto de buscar o jeitinho. Eu trabalho com computador e, meu Deus do céu, para tudo o brasileiro consegue achar um jeitinho. Então a gente tem que, quando a gente vê que a gente está indo para o jeitinho, tentar voltar para o certo, porque a nossa inclinação já é para o pecado. O brasileiro já tem o mais torto ainda, que é buscar sempre o jeitinho. A gente busca o jeitinho no ônibus, na padaria,
busca o jeitinho na fila do supermercado. A gente vai... Chega no lugar, dá um bom dia, como é que você está? Tem crente que chega que não... Que é como se fosse uma pessoa que não conhece a Cristo chegasse. Eu acho que não deve ser assim. Acho que o cristão, quando chega no ambiente, tem que trazer luz, leveza, trazer a paz de Cristo. É isso que a gente tem que buscar. Eita. Vou correr um pouquinho aqui. Ele aqui, o livro traz 5 níveis de formação. Kaique, deixa eu dar uma sugestão. Dá um fechamento aí, a gente continua semana que vem. Tá bom. Para ser assim, bem... Sabe, a gente não tem pressa em aprender, né? Aprender é muito bom. Então, vamos continuar falando sobre isso, que é muito bom. E o discipulado, a base é a Bíblia. O livro, o texto é a Bíblia. Deixa a Bíblia, isso. Não é isso? Então, essa mudança de caráter é que tem que acontecer. Quando Wagner fala, poxa, imagina, né, que a pessoa disse se Wagner não fosse cristão. Antigamente não tinha nem conversa. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Você entende? Olha que diferença. Olha que diferença que acontece quando Cristo entra. É extraordinário demais. Aí é um impacto na sociedade. É um impacto. Então é isso que a gente tem que trabalhar com o discipulado. Fazer da gente cada vez mais parecido com Cristo. Estava conversando com o Pedro Henrique, de novo, Pedro Henrique, sobre um testemunho que ele estava me dando ontem. Eu falei, você não poderia bater um papo com os adolescentes lá da igreja? Posso sim. Aí ele virou assim, principalmente a Igreja Pérola, né? Que tem menos de mim e mais de Cristo em mim. Eu falei, isso mesmo, Pedro, é esse o nosso lema. E o discipulado é isso, menos de mim, mais de Cristo em mim. Então, é a base da nossa igreja. E aí eu quero lhe convidar para continuar. Pode ser domingo? Aí você pega esses 5 pontos com calma, a gente detalha. Não tem pressa. Não tem pressa de aprender a palavra. Mas você pode fazer o fechamento, então. Tá. E o fechamento E o que a gente aprendeu aqui hoje? É que a grande comissão, ela traz 2 desafios, que é trazer um desafio quantitativo de trazer multidões e qualitativo de trazer qualidade a essas multidões. Foque nesse ponto de qualidade. Aí a gente viu que aqui a gente pode passar a nossa vida inteira sendo mero frequentadores de igreja. Esse não é o foco, não é o nosso foco, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. A gente está aqui para... Claro, inicialmente a gente vai chegar frequentando, a gente vai chegar sentadinho, vai passar a aprender, mas a gente vai ver na semana que vem que a gente vai evoluindo, vai crescendo os níveis, que a gente não estagne, que as coisas do mundo, que às vezes não é nem má vontade da pessoa, mas às vezes as coisas do mundo, e o diabo está investindo muito em tempo. Tem um pregador, Billy Graham, tem uma pregação dele que é interessante, que ele fala que antigamente a gente andava a cavalo. Não é à toa que hoje os cavalos, a potência do cavalo é medida em 100 cavalos, porque é a medida de um cavalo, os motores, E a gente antigamente andava a cavalo, mas a gente ia sair do Rio de Janeiro para Salvador a cavalo ou a caravela. Ou vamos ser mais. Imagina o pastor vindo lá de Freitas para cá a cavalo. Era uma distância maior. Mas só que antigamente as pessoas tinham mais tempo. Há 15 anos atrás, a gente não tinha o celular para pedir uma comida, a gente não tinha o celular para fazer uma compra, a gente não tinha um celular para se comunicar, a gente se comunicava mais, tinha mais tempo. Então, o inimigo está trabalhando muito nessa questão de colocar coisas do mundo em nossa vida para ofuscar o nosso relacionamento com Cristo. Aí, voltando para o assunto, já me perdi. A gente estava na questão de não ser um mero frequentador, e sim buscar ser esse discípulo. E do discípulo, naturalmente, o discípulo vai se tornar um discipulador. Então, foque nesses pontos, de ter uma igreja de qualidade e de ser um discípulo de Cristo. Não só um frequentador de igreja. Vamos tentar amadurecer. Eu falei na semana retrasada que a gente tem que buscar engajar no serviço de Deus. Às vezes é difícil, o tempo escasso, mas vamos tentar engajar nas coisas do Senhor, porque a gente engaja com tantas coisas lá fora e esquece de engajar com as coisas de Cristo.
que o inimigo ele não tá preocupado com as atividades do mundo. Ele está usando justamente isso para nos impedir de fazer com que a gente tenha mais discípulos, para que cada vez mais a gente tenha menos discipuladores e cada vez mais a igreja que tem qualidade fique vazia. Eita, me atrapalhei na fala, mas É isso mesmo. É isso mesmo. então a gente tem que buscar justamente ser um discípulo de Cristo. É muito difícil, para quem é mais jovem é mais difícil ainda, eu confesso, mas que a gente tem que estar firmado em Cristo, buscar ler a Bíblia, que vai nos fortalecer, que é o nosso alimento. E aí é um conjunto, ler a Bíblia, frequentar a igreja, conversar com os irmãos, se envolver com o serviço de Cristo. Todas essas atividades vão ser bases para que a gente venha a ser um discípulo e que a gente venha cada vez ter mais ânimo, mais força e mais fé para estar aqui e ser um discípulo. Obrigado. Então, terminou. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que nós temos culto todo domingo às 18 horas. Os irmãos podem estar nos acompanhando aqui no YouTube, mas também podem estar nos acompanhando presencialmente na Rua Castro Alves, número 228. Temos todos os dias o nosso Conectados com a Palavra às 6 da manhã. Uma palavra abençoada para a sua vida, para edificar a sua vida. Você começar o dia louvando a Deus. Então, os irmãos podem estar nos acompanhando. Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo e curta as nossas programações e que Deus abençoe a sua vida.